Senhoras e senhores, sem pauta e sem vergonha, que é eu, Thiago, Canoas, com o nosso amigo Daniel, diário de um Uber aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a história aqui, sobre os perrengues que a gente passou. Tá, pode ser um pouquinho melhor, o que tu acha? Pode começar de novo, mais animação, assim, mostra que tu tá com vontade, tá com sangue nos olhos. talvez não esteja, por isso tu colocou esse óculos escuro, né? Vamos de novo, Thiago, vamos de novo. Não, vamos lá, mostra que tá com vontade, tá ligado? Faz um mês que ele tá me chamando pra fazer a participação dele. Não vamos começar assim, meia boca, né? Vamos com tudo. Depois a gente vai baixando a moral um pouquinho. Senhoras e senhores, vamos lá então. Aqui, Thiago, Canoas. Hoje aqui com o podcast do Daniel, diário de Uber, sem pauta e sem vergonha. E vamos falar um pouquinho da gente, de Canoas, do Uber e de outras coisas mais. Ah, muito bem, agora melhorou um pouquinho. Eu acho que nota 6 pra ti por enquanto. Só passa por média. O Thiago, a primeira pergunta que quando eu cheguei, eu me apresentei, eu não conhecia ele pessoalmente. Daí eu falei, Thiago, tu me desculpa, mas eu não sei nada a teu respeito. E ele assim, tu não me achou nas redes sociais? Eu disse, não, nem te procurei, na verdade. Não tem rede social, é um cara antissocial. É verdade isso? Tu consegue sobreviver sem rede social? Cara, eu consigo. A única rede social assim, que eu consumo muito assim, é o YouTube ali, né? Que eu vejo muito vídeo. Eu não considero o YouTube rede social, mas ok. E tem aquela continha básica do Facebook que todo mundo fez lá na idade lá atrás. Nos anos 2000. Que aí ali eu consumo só quando eu preciso comprar alguma coisa no marketplace, coisas assim, mas é só isso mesmo. Tá, e aí, Thiago, conta essa tua história que tu queria, porque tu me trouxe aqui pra Machaca pra falar pra mostrar pro pessoal por que nós estamos aqui na Matias Velhas em Canoas. Bom, a gente tá na Matias Velha aqui pra gente conhecer aqui como tá hoje, né? Todo mundo sabe o que aconteceu aqui, né? E eu quis trazer pro Daniel ali, pra ele poder conhecer, ver como tá agora, pra ele imaginar como foi, enfim, né? Toda a situação que aconteceu aqui, né? Achei importante fazer isso, né? Porque a gente, enfim... como motorista a gente anda por vários lugares, né? Tipo aqui em Porto Alegre, a gente pega ali o 4º distrito, o Menino Deus, senta, a gente sabe que tudo ficou embaixo d'água. Mas aqui a situação de Canoas ela foi muito crítica, né? Principalmente aqui na Matias, aqui foi muito complicado. Foi o pior lugar da enchente, né? Foi, acho que aqui é o Dourado, né? Mas foi uma aqui, situação bem complicada. Eu lembro no ano de... Eu demorei pra voltar a Canoas. Eu acho que eu só cheguei no começo do ano passado, porque eu só vim aqui no começo do ano passado, 25 no caso. Sim. Acho que em 24 não vim nenhuma vez a Canoas. E eu tava parado ali para acessar Rio Grande do Sul, lá adiante. Mas enfim, para acessar Rio Grande do Sul ali, quem vem da BR-116, para fazer um retorninho, para pegar ela de volta em direção a Porto Alegre. E eu parei numa sinaleira que não como agora aqui, tinha um sobradinho, e eu vi a marca da água na metade do segundo andar. Ou seja, vai ter uns 3 metros de altura, pelo menos, né? É, isso aí. Tem casos e casos, né? Como o bairro Matias Velhas é como se fosse uma bacia, né? Sim, ele é todo irregular, ele parece plano. Isso aqui é uma várzea, né? Isso aí. Várzea no sentido literal da palavra, isso não é pejorativo, porque é margem de rio, a área de alagamento natural. De alagamento. Só que no início, lá quando o senhor Matias Velho... existia um Matias Velho? Existe, o senhor Matias Velho. Aprendi uma coisa, adoro isso. Ele era o... Como é que eu vou dizer? Ele era o dono aqui isso aqui acho que era uma plantação de arroz, alguma coisa do tipo assim. Tu vê? Arroz plantando na banhada, né? Tem uma foto dele, tem uma lavagem ali aqui em Canoas aqui, que tem uma foto dele ali, acho que tem uma breve historiazinha dele ali. Eu já li agora, eu só não me recordo o que é. Mas ele é o cara que era o dono das terras aqui. E o nome dele do bairro é em relação ao próprio Matias Velho. E aqui a água entrou valendo, né? Valendo. Aqui tudo que tu enxergar aqui, imagina que tá embaixo d'água. Não. Aqui tudo que tu enxergar. Teve alguns pontos aqui que foram menos afetados, que foi lá por trás. Acho que até tu veio lá pela 448, né? Vim. Tu tava vindo pra cá. Vim pela 448. Teve algumas partes ali que aparentemente não encheu tanto, sabe? E até... Pô, mas como assim não encheu? Realmente não encheu. Tu conversa com pessoas e elas falam, não, aqui deu meio metro de água. E como é que pode? Deu meio metro de água se na minha casa deu 4? Porque a gente não percebe, mas existe. Tu não percebe. Olha aqui o muro aqui, ó. Uhum. Isso aí não foi pintado, ali é a altura do muro. Não é, tá mais alto que o muro. Exatamente. Tudo que tu pensar aqui, nada ficou... Eu vou mostrar lá na frente, eu já vi que eles estão refazendo, né? Uhum. Eu vinha pela 448 e toda ela... Bom, tu é da região, tu deve ver isso mais frequente do que eu. Sim. O DIC, desde a Rio Branco, estão fazendo novo ali até
ali um pouquinho antes do acesso para a Avenida das Canoas. Né? Ali eles reforçaram o dique da Rio Branco ali, porque ele era bem ruim ali, né? E não pegavam um pedaço do Mato Grande ali também, né? E agora acho que vai pegar. Ele ficou pareado ali com a 448, eles levantaram bastante. E esse aqui é o dique da Matias, né? Ele começa ali mais à frente, ali à direita, e vai até lá atrás, lá na, acho que é Martin Luther King, o nome da última rua da Matias lá. Cara, muito louco pensar, olha só, esse dique ele tá bem acima da nossa cabeça. Ele foi levantado, tá? Ah, é mais alto então agora. Ele dava um pouco abaixo daquela altura daquelas madeiras que estão ali. Ah, tá? sim, ali. E aí eles ergueram aquela altura maior ali. Aham. Tá, mas mesmo na altura daquelas madeiras, é louco pensar que tu vê, nós estamos bem abaixo daquela medição ali, e a água passou por cima aqui, A água né? passou por cima. Eu fui uma das pessoas que, quando fui resgatado, né? Tu mora de onde te peguei? Hoje sim, a gente foi morar ali por causa da questão da enchente, enfim, né? A gente não ia ter onde ficar. A gente vai passar na frente da minha casa, eu te mostro ali. Tu morava na meiuca da Matias. Na meiuca aqui. E... Ah, então tu me diz, eu tô indo pela Curitiba aqui, Isso. o dique tá à nossa direita, Tá à direita, e eu vou virar a câmera de novo para vocês gravarem bem o rostinho do Thiago bonitão. Ele veio até com uma camisa bem bonitona aqui, ó. É, isso aí. Ele se preparou pro episódio. Quando tu tiver que dobrar aqui, eu tô contigo. Hoje tu vai me manobrando de acordo com o caminho aqui. Né? Tá. Tranquilo. O que tu vai falar então? Tava falando. Eu fui uma das pessoas que, quando foi resgatada de barquinho, né? Aquela situação toda. O barco que nos resgatou, eu e os meus vizinhos do condomínio ali, eles falaram pra nós na época assim, cara, a gente não leva vocês lá na frente. Na frente, no caso, lá na Rio Grande do Sul, no viaduto. Lá no viaduto, onde tinha o porto. Nós vamos deixar vocês no dique. Eu, como assim no dique? Esse dique aqui? No dique. Ele empinou o barco no dique e a gente caminhou, deu uns 4 km de caminhada, cara, por cima do dique. Então, assim, a imagem que eu tenho na minha cabeça, eu não tenho registro, porque a gente já não tinha mais bateria de telefone, não tinha como filmar, fotografar. Isso foi no sábado? Isso no sábado era em torno de... Eu estipulo que era 16 horas, tá? A gente não tinha relógio, não tinha nada, E, cara, era aquela fila de refugiados que a gente costuma ver nas cenas do Irã, Iraque, que era senhoras caminhando com muleta. 2 dos meus vizinhos levaram uma senhora dessas que estava com dificuldade, fizeram a cadeirinha para ela poder, e foi 4 km levando ela. A casa de bomba funcionou em algum momento, não? Não, e não. Mesmo que as de Porto Alegre. Ah, esquece. Aqui uma casa de bombas que tem aqui. A água veio por cima de várias maneiras, né? Lá atrás, realmente, o dia que ele teve um rompimento e, enfim, ajudou a entrar água com mais pressão, digamos assim, né? Mas aqui a água, em vários pontos dela, ela passa... Aqui, onde a gente passou na casa de bomba aqui, eu lembro bem, a água pegava no joelho aqui. Em cima do dique? Em cima do dique. Que loucura. E como ele era disparelho, às vezes era no joelho, às vezes era na canela, às vezes era no tornozelo, mas ela não passou do joelho. Mas pra te ter uma ideia. Então tudo que a gente via, cara, a gente via longe, assim, tu via às vezes as pontas de uma casa, o segundo piso de uma casa que era com uma estrutura mais alta, mas assim, casas pequenas, assim, de madeira, cara, tu não via nada. Nada. E era um desespero total, né, cara, porque ainda tinha muita gente em cima de telhado, em cima do segundo piso da casa. Eu mesmo, quando a gente ficou ali, cara, passava os caras, a gente chamava, helicóptero, cara, era uma gritaria, assim, era um negócio assim, Me surreal. Contextualiza, tu mora com tu é casado? Sim, é casado. Tem filho? Tem um casal, eu e minha esposa, a gente tem um casal, e eu tenho um menino mais velho que ele mora com a mãe dele. Tá, então tem um menino mais velho no primeiro casamento. Isso. E vocês moravam, vocês 4, então, tu, tua esposa e o casal de filhos. Isso aí. Que idade tem as crianças? O Fran tinha 13 e a Lívia tinha 4. Ah, bem pequenininho. A Lívia pequena. E vocês saíram todos juntos? Não, aí que tá, cara. Isso aí que me marca até hoje. Às vezes eu me pego pensando, às vezes eu me pego chorando. A primeira resgate que houve foi a gente estipula assim, tudo estipulação, tá? Em torno de 10 horas. Da manhã? Teve um vizinho que veio ali. Pra contextualizar só um pouquinho. A água subiu, começou sexta-feira. Sexta-feira começou em Porto Alegre, entrou no Acertório. E aqui, na região de Canoas, se não me falha a memória, começou a entrar sábado de manhã, né? Não, já na sexta-feira já. Sexta-feira já? Lá pela Rio Branco. Eu sei que o quarto distrito lá, a água entrou no sábado de manhã e depois foi... Ali tu para um pouquinho na frente da grade aqui, ó. Qual grade? Essa aqui. Essa primeira casa aí é a minha casa. Essa aqui? Essa aqui. Deixa eu só, então eu vou mostrar eu vou mostrar aqui. O Thiago fez questão de parar aqui, então nós vamos parar também. Moisés não tá. Esse é o condomínio que a gente ainda é proprietário, a gente já tá praticamente concluindo a venda, graças a Deus.
E depois a gente vai ver o que vai fazer da vida, mas por enquanto... Aqui, então, é o condomínio onde que tu morava, Thiago? Isso aí. E nós todos estávamos em cima do telhado da minha casa. Aquela casa ali à tua direita ali. Aqui é a primeira? É a primeira casa. Ficamos nós e mais uns 15 moradores em cima do telhado da minha casa. Porque como tu vê, o condomínio ele vai pro fundo e dobra à esquerda lá. Então todos os moradores, a gente se reuniu tudo mais ou menos aqui em cima da casa aqui, esperando o resgate, porque ela é a casa mais próxima aqui da saída, né? Quem sabe faz ao vivo e quem não sabe faz também, já diria Fausto Silva. É isso aí, Faustão tem razão. Tá, e aí tu tá me contando que sobre a questão do resgate de manhã. A primeiro resgate... De levar as crianças do teu esposo. Veio tem uma menina que mora aqui, que ela se separou, casou com outro rapaz e tal, e o pai da menina veio aqui com um barco, com o padrinho dele, enfim, com padres, e vieram buscar a filha e a mãe. E aí o rapaz falou pra mim, cara, eu posso levar a tua esposa e a tua filha, cara? Eu disse, não, então tu leva minha esposa e minha filha. Beleza. Levou e eu fiquei ali, tomara que dê tudo certo, porque não tinha contato nenhum. Antes, quando ainda tinha bateria, eu consegui... Podemos continuar aqui? Pode continuar. Pode dobrar a direita agora. Na Santa Catarina? Isso, Santa Catarina, depois se quiser voltar na Curitiba também, de boa. Tá. Depois, durante a madrugada, ainda consegui contato com meu tio. E meu tio, não, vou fazer o possível pra conseguir um barco. Ele sabia mais ou menos a localização, e aí, beleza. Que esperança, né? Acho que umas 3 horas depois aparece meu tio de barco aqui. Só que o barco dele já estava comprometido com mais 3 pessoas. Porque era um barco que ele conseguiu em combinação com um cara que veio resgatar a família. Ele não tinha ninguém pra ajudar ele. E aí meu tio, ó, eu te ajudo se tu me ajudar. Eu preciso resgatar meu sobrinho, não sei o que, tá, beleza. Mas eu tenho que levar 3 pessoas. Tá, então tá. Se levar uma, dá. E aí meu tio veio. E aí na hora, vem tu e o Francisco. E o cara, não dá, não, tem que levar. E daí eu falei, não dá, cara. Tem uma mulher com 2 filhos aqui. Cara, foi o barco sobrecarregado. E aí foi o meu filho com o meu tio. E o meu filho, ele tem um grau leve de autismo e TDAH, cara. E aí pra convencer meu filho a entrar naquele barco, meu filho desesperado. O teu filho tem? Tem. Não, leve de autismo, tá. E aí, cara, meu filho chorava, tu vai morrer, eu vou morrer, a gente não vai nunca mais se ver. Cara, aquilo de cortar o coração, cara. É um negócio absurdo, assim. Às vezes eu me pego pensando, sabe, naquilo. Porque é uma cena cara, assim, eu tô quase chorando só de escutar tu falar. É um negócio assim, absurdo, cara, assim, porque é um menino que ele é um guri bom, assim, sabe? Ele tem o transtorno, mas, cara, é um guri absurdamente. Agora ele passou no IFSU, cara, sem levar em consideração o laudo dele. Ele passou como se fosse uma criança sem transtorno, cara. Ele vai começar a estudar essa caia ali. A gente ficou feliz pra caramba, cara. E eu lembro daquilo, assim, sabe, de cortar o coração, cara. E meu tio levou essa menina com os 2 filhos dela, que ela era uma farmacêutica que veio de Manaus, então ela tava sozinha aqui. Eu falei, não, vai, só fica com meu filho. Entrega ele pra Rose, que é a minha mulher, quando tu vê a Rose, tu entrega ele. Só isso que eu te peço. Foram separados? Todos separados. Ninguém sabia de ninguém. A tua esposa foi com a tua pequena? Com a pequena, o Fran foi depois. Sozinho? Sozinho, nesse barco com meu tio, com essa vizinha. E eu fiquei pra trás. E aí aquela situação assim, que tu não sabe o quanto tempo os caras vão levar, tu não sabe a maré como tá, enfim, como é que tá as ondas ali, porque a gente sabia que era uma água turva, e a gente constatou isso quando a gente foi atravessar, tipo, ali quando a gente saiu da minha rua, tipo assim, essa aqui rua aqui, ó, sai e o cara embicou ali no dia que a gente foi caminhando, certo? Sim. Pra atravessar isso daqui, cara, era uma desculpa a palavra, mas era uma turbulência, a água toda turva, assim, e os caras falaram, todo mundo senta o peso no meio, senão vai virar, se virar já era. Cara, todo mundo assim, apavorado, e aquela onda que ela fazia assim, no espaço assim, que é o quê? Se ela não tem 50 metros pra atravessar isso daqui. Tô vendo, Cara, é um absurdo, assim, um medo, assim, quando embicou, cara, vambora, graças a Deus, saímos dessa, agora a gente tem que chegar lá no final. Vocês foram lá pro viaduto da Matias. E aí a gente foi caminhando até chegar lá, Guilherme Michel. Que aí é o caminho que segue aquele lá numa vilinha aqui ali da... E lá na Guilherme Michel tava com água também? Na Guilherme Michel não, a Guilherme Michel tava seca, tava né? Seca. Tava seco ali, porque a água ela foi até certo ponto ali, né? Ela não chegou... deixa eu lembrar, aqui na Curitiba ela vira São Paulo. Lá na São Paulo, acho que faltou uns 50 metros pra chegar na Guilherme Michel, se eu não me engano. Voltando um pouquinho pro canal, antes de continuar a tua conversa, vocês já repararam que o nome das ruas da Matias, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Florianópolis, é tudo nome de cidade ou capital, né? Ou capital. Curiosidade do canal Diário de Uber, eu gosto de salientar isso aí quando os loteamentos são organizados, são planejados. Em geral,
o nome das ruas também tem algum tipo de critério. Tá, chegaram lá na Guilherme Michel, continua a tua conversa, então. Bom, eu cheguei na Guilherme Michel, eu atravessei a passarela ali, fui num posto ali, pedi pra carregar o telefone e liguei pra minha mulher, né? Aí quando eu ouvi a voz dela, pum, tá todo mundo aqui, Thiago, fica tranquilo. Aí o teu filho se encontrou com... Meu filho se encontrou com ela. O teu tio chegou a sim, por esse contato, então. A minha mulher, como ela é servidora pública aqui de Canoas, ela botou o crachá da prefeitura, deixou a minha filha lá com a madrinha dela, lá na Estância Velha. E foi ali pra meio... Isso, e foi ali pro fervo ali do viaduto ali. Uhum. Tá? Ela encontrou colegas ali de outras secretarias e tal, e falou, olha, meu filho tá vindo aqui, pelo amor de Deus, me ajuda, é assim, assim, assado. Aí um rapaz que tava ali da Defesa Civil olhou a foto, não, peraí, tem um guri assim. Vamos lá. Aí ele pegou, foi lá, aí ele tava ali na subida do viaduto ali com outras pessoas que estavam chegando. E aí ele encontrou a minha mulher. E aí a minha mulher chorou pra caramba, enfim, ficou feliz. Outra casa de bomba? Não é casa aqui de bomba. É uma das casas de bomba. Faz uma casa de bomba aqui. Aqui foi onde, se não me engano, foi aqui pra trás que rompeu, tá? Mais ali atrás, ali, que foi onde rompeu o dique de verdade mesmo. Ali, bom, vou voltar um pouquinho. Deixa eu ver, não veio ninguém. Não sei se vai conseguir, se a Cleide vai conseguir pegar. Mas lá na frente tá cheio de patrola, tratorzinho, enfim, estão fazendo uma reforma, ou estão construindo, ou reconstruindo o dique aqui dique da Matias, chama isso aqui? Isso. Esse que nós vinha... virou aqui, peraí, só um pouquinho. Esse que a gente vinha... Costeando, obrigado, Thiago. E ali tá uma obra acontecendo, aqui à direita tá as patrolinhas, tinha perdido elas de vista, ó. E daí, bom, estão fazendo... Bom, quem roda pela 448 aqui em direção a Canoas, percebe ali a partir da Rio Branco que todo dique tá sendo refeito, estão fazendo, estão reformando, aqui eles estão reformando, eles estão aumentando a altura, né? Eles estão subindo 1 metro, 1,5 metros desse dique da Matias aqui, né? Do outro lado ali tem uma parte da São Luís, tem um terreno que fica todo, acho que de plantação de alguma coisa ali, que faz parte ali da Costeia 386 ali, né? Sim. E daí depois vocês foram pra onde? Se encontraram todos lá no centro? A gente lá foi na Matias, lá no viaduto? E nós fomos ali pra Estância Velha, porque a madrinha... Casa de família? Não. O que aconteceu? O tio da madrinha da minha filha, ele já é um coroa já, né? Mora há muitos anos aqui. E quando ele ouviu que a água ia invadir, ele alugou um salão de festas lá na Estância Velha. E ele falou, eu quero alugar um salão de festa. Ele falou, foi engraçado assim, ele falou pra mulher e tal, mas por que o senhor quer alugar? Não, porque eu vou refugiar umas pessoas da Matias aqui e tal, eu preciso alugar. A mulher deu risada, mas alugou. Antes da água subir? Antes da água subir. Ele recebeu uma mensagem de vida, alguma coisa assim? É que assim, as pessoas mais antigas, eles tinham noção do que aconteceu em 60, sei lá, que teve uma enchente aqui, mas não foi catastrófica como essa, né? Uhum. Então eles sempre ficaram com aquilo na cabeça. O dia que disser que vai encher, sai e vai embora. Não olha pra trás. E ele era um desses. Ele pegou, alugou esse salão, e aí ele abrigou ali sei lá, umas 6, 7 famílias do entorno dele ali, né? Da casa deles. Sim. E aí nós ficamos lá, porque a sobrinha dele tava lá, a sobrinha dele é Dinda da minha filha. Pegar Rio Grande do Sul aqui, pode ser? Pode. Ou tu quer me dar outro roteiro? Não, pode pegar Rio Grande do Sul. Tá, show de bola. E nós ficamos ali por algumas horas. Daí a minha sogra entrou em contato com a minha mulher e mandou os meus cunhados vir lá de Torres buscar nós. Porque ali já ia ficar pequeno, né? Não ia ter colchão pra todo mundo. Uhum. E nós ficamos em Torres uma semana, na casa da minha sogra. Conseguiram chegar de Torres aqui? Cara, foi uma briga, porque a Freeway vinha de boas, mas pra tinha acessar que Canoas... na 118, tinha que fazer uma volta ali por dentro, ali, até chegar em Caxeirinha, papapá, e entrar lá em cima, lá na olaria, lá atrás, lá no Estrada do Ritter, lá. Sim, bem pelo interiorzão, né? E aí nós fomos pra lá. Ficaram uma semana, então. Ficamos uma semana, e nesse período eu fiquei em contato aqui com o pessoal para tentar alugar um apartamento, porque como a minha mulher, ela trabalha na área da assistência social, eu não preciso nem dizer o quanto ela trabalhou, né? Ela trabalhou 90, 100 dias sem folga, sem nada, 12, 13, 14 horas por dia, porque o desespero tomou conta das pessoas aqui. Com certeza. Aqui, a minha mulher quase apanhou várias vezes da população pelo fato de as pessoas não entender que ela estava atendendo, mas ela tinha limitações como servidora.
Até aqui eu posso te ajudar, mas daqui pra frente não tem mais o que fazer. Sim. E aí os Tem governos... coisa que foge da coisa O da governo pessoa, né? anunciava, vai ter o... Como é que é? O auxílio reconstrução. Bum, botava na mídia. Os caras iam lá pra fila pegar o auxílio reconstrução, sendo que não tinha nada ainda, sabe? Sim. Era só largava na mídia e E a tua esposa que se vire. a minha mulher e as colegas que se virem. É. Então foi bem um tempo bem complicado ali. Nessa semana que a gente ficou em Torres, eu fiquei em contato com pessoas aqui procurando o quinto andar, tudo que é tipo de site de aluguel de apartamento, de casa. Foi um rendezvous isso aqui, porque tu não encontrava ninguém para alugar. E... Sim, imagina qual é a população da Matias Velho. Ah, cara. Não, qual a população desse lado de Canoas? Eu acho que... Canoas deve ter uns 350, né? Aqui... A metade, ou mais da metade, deve estar por aqui, eu né? te diria que 200 mil pessoas moram desse lado oeste da cidade aqui. E aqui pegar Rio Branco, tudo foi alugado. Tudo foi alagado. Tudo foi alagado. Alguns lugares muito e outros menos. Mas tudo foi alagado, Tudo né? foi alagado. Imagina colocar todas essas pessoas aí em outros lugares. Exatamente. Tu não tinha onde colocar, entendeu? Muita gente foi embora daqui, realmente. Pessoas foram para Santa Catarina, para outro estado. Sim. Eu ouvi muitos relatos disso aí. E uma amiga nossa, a Carol e o Adilson, são parceiros pra caramba. Eles são corretores de imóveis. Eles moravam no mesmo condomínio que eu. Só que eles foram embora 3 meses antes, porque eles tinham uma casa aí, uma negociação que tava... Não andava. Esse condomínio aqui que tu me mostrou. Isso. E aí eles acabaram comprando uma casa no centro de Canoas, que ali é a área que não foi afetada, né? Sim. Aí eles me procuraram. Vocês estão bem? Onde é que vocês estão? Tô na minha sogra, tá. E eu indaguei, tem algum apartamento, pelo amor de Deus? Não, nós já estamos vendo pra vocês. Por isso que eu entrei em contato e tal. Vocês querem vir? Não, eu preciso voltar. Minha mulher, a Rose, precisa estar aí, não tem o que fazer. Aí passou uns 2 dias, ela me ligou, olha, só tem um apartamento assim assado, já conversei. Ela comprou faz 2 meses pra alugar, só que ela ia reformar antes, mas ela se dispôs a alugar pra vocês. Vocês querem vir assim mesmo? Tem inteira. Na hora? Na hora. Esse que eu te peguei ali? Esse que tu me pegou ali. E aí a gente veio, só fiz a faxina. Aí tá super bem posicionado, né? Tu tá do lado do shopping ali, né? Isso aí. Bem posicionado. E aí a gente acabou ficando ali, tá alugando. A gente tem interesse em comprar um apartamento, até por isso que a gente tá negociando a casa aqui pra ficar definitivo ali. E vão conseguir vender? Já acharam com algum interessado? Pelo compra assistida, né, Daniel? O programa do governo aí sim. Foi o único jeito. Não tem outra maneira. Realmente, um interessado é difícil, né? Tu conseguir alguém que tem a grana, a não ser que o cara também esteja numa situação de não tem muito pra onde ir, daí de repente ele pega uma... Porque imagino que deve ter caído os preços também. Muito. Aqui, ó, uma casa à venda 320 mil, uma casinha de esquina aqui. Não vai conseguir, infelizmente, porque ninguém vai pagar, esse é o ponto. Antes era difícil de vender. Aqui a Matias, ela tem uma peculiaridade, né? São casas e terrenos que são de herança, então precisa de ter inventário e tal, e aí as pessoas acabam não fazendo. Então, às vezes vendem o terreno e a casa por um valor mais baixo, porque não está regularizado. E poucas casas e terrenos ou coisas assim são regularizadas, né? Então, para pegar um financiamento é bem difícil, né? Sim. E me diz uma coisa, e o Nego Velho nessa história toda? O Nego Velho tava na garagem. O Thiago tem um Onix Plus. Então, não é um Onix, é um Cruze. Eu ia dizer melhor ainda, não, mas pior ainda, porque é um carro mais caro ainda, né? Esse carro tem uma história. Nós tínhamos uma Peugeot 2008, né? E sabe quando tu tem aqueles insights assim na tua cabeça? Eu acho que a Uber vai mudar os carros e o Peugeot vai sair do Black. Tu é motorista de aplicativo também. Sim, claro. É que a gente não falou, graças a Deus, até agora sobre isso. Pra gente ver primeira vez que apareceu a palavra Uber, a não ser quando ele citou o diário de um Uber na conversa. Tem assunto. E aí, tu tinha um 2008, já trabalhava nos aplicativos com 2008? Já. Tá, então tu é um motorista Black desde sempre. Ou pelo menos há algum tempo. Desde 2020. Tá, mas há algum tempo então tu vem na categoria Black, pelo que eu tô entendendo. Porque o Cruze imagino que faça até agora, né? Até agora. Tá, show de bola. E aí tu tinha o 2008? A gente vendeu a 2008 e eu tava na dúvida, né? E agora, será que o 408 vai ficar ou vai sair? Porque a visão era o quê? Pegar um sedã. Eu e minha mulher, a gente gosta muito de sedã, né? E o 408 ele tinha um preço muito bom, assim, ele ainda tem hoje. Se o cara faltam uns 20 anos pra comprar um 408, né? Porque 408 é carro de veio, babão, rico, né? Pô, carro bom, cara. Não tô criticando. Sim. É um banheirão, que é um baita de um carro da Peugeot, sem dúvida nenhuma, mas eu não vejo um cara jovem rodando dentro de um 408. Não, sim.
Sim. Nesse Só ponto isso, é só uma brincadeira. Certo. Tá, e aí tu tava E aí aí, teu 408, e como é que o Cruze chegou na tua vida? E aí eu observava o Cruze de longe, só que o Cruze era um valor muito alto e tal, acima de 100 e poucos mil, não sei o quê. E aí apareceu nos feeds da vida do Facebook lá, o da Localiza lá, oferecendo um Cruze numa promoção lá de menos de 99 mil reais. Ah, tu comprou tua Localiza? Da Localiza. Pelo menos tem procedência. Tinha né? procedência. Ah. E aí eu falei com a Rose, e a Rose, não, vamos nesse aqui então, porque esse aqui eu acho que é mais confiável, né, e tal. O que tu tá fazendo ali? Ah, Queimada programada? Eu acho que é. Eu ia em um campo de futebol, eles devem estar arrumando alguma coisa. não sei. Queimada programada. Eu via isso quando era escoteiro, os caras falando sobre isso, mas eu nunca tinha visto ao vivo. Tá, e aí tu achou 99 mil, o Cruze, a te adquiriu. A gente adquiriu o Cruze. Só que, um mês depois, veio a situação do Francisco. Porque a gente não sabia que ele tinha autismo e TDAH. A gente... Tá, isso que ano que era? Isso foi em 23. Tá, então bem antes da enchente. Então, Isso, antes da enchente. Aí... então aí... ele não tinha sido diagnosticado ainda. Não, a Ele Rose... tinha o que ali então? Menos 3 anos, tinha 10 anos de idade. Já tinha 11. 10 para 11 ali. 10 pra 11. Aí a gente adquiriu o carro, aí adquiriu o boleto junto, né? Sim. E aí aquilo ali meio que ficou, tá tudo certo, a gente pagou o carro. Eu além de fazer o aplicativo, eu era CLT também, então eu fazia muito renda extra com o carro, né? E veio o problema do Francisco, o transtorno e tal. A gente não encontrava profissional dentro do plano de saúde, nem pelo SUS, nem por nada. E aí eu trabalhei com uma pessoa que a mulher dele, e, enfim, eles tinham 2 filhos que tinham TDAH. Só que eu não sabia disso. Eu olhava os meninos e tal, conversava com eles, mas eu não tinha noção que eles tinham um problema. E aí um belo dia eu conversei com a mulher do cara, e ela me falou, tem TDAH, eles tomam remédio assim, remédio assado e tal. E aí eu só tenho contato dessa médica? Tem. Entrei em contato com o médico e tal, e aí começou o tratamento forte dele. Por que a gente começou a tratar ele? Porque o estopim da história foi que a gente encontrou, a Rose encontrou uma carta que ele escreveu, que ele tinha o desejo de suicídio. Ele escreveu isso? Ele escreveu. Que é aquela época que eles estão na adolescência, que ele tem a puberdade, e ele se achava, ele se menosprezado e tal, e ali foi o estopim, a gente começou a chorar, a gente ficou muito chateado com aquilo, e aí a gente caiu de cabeça e vamos tratar esse guri. Vamos fazer o que tiver que fazer. Sem dúvida, e dane-se. Essa é a prioridade dele agora. Então eu priorizei o quê? Eu priorizei o tratamento dele. Então eu trabalhava sábado e domingo full time no aplicativo. Eu praticamente não folgava pra poder pagar o tratamento dele, porque foi uma badada, foi assim, ó. E tu fez aí no particular? Tudo particular. Não conseguiu no SUS, no caso? Por falta de profissional, né? Por falta de profissional. Tu não encontrava profissional que chegasse no ponto exato do que está acontecendo. A gente descobriu o TDAH, a gente descobriu o autismo, e tudo está ligado a questões de alimentação, até de algum tipo de formação genética que tu não faz ideia, entendeu? Tem várias coisas que se alavancam nesse caminho aí. Sim. Isso tudo acabou que a minha mulher, ela se formou na área, né? Hoje ela é neuropsicopedagoga, então ela trabalha rastreando esse tipo de... Ela acabou estudando... Ela estudou em cima do meu filho, para poder ajudar ele. Que exemplo. Ela estudou em cima dele. A Rose é uma Rose, assim, ó, sem palavras, cara. Eu agradeço. Se alguém tem que agradecer a Deus por ter uma mulher, eu agradeço. E eu não tô falando pra... Ela vai ver o vídeo, eu não tô fazendo balela ou preencher a bola. Não, é uma verdade, sabe? Quando tu tem que falar a verdade, isso é uma verdade. Uma pessoa que se dispõe a ser assistente social já é uma pessoa diferenciada. Ela não é assistente social. Ela trabalha na área como neuropsicopedagoga, né? Ela coordena um dos CRAS aqui de Canoas, né, hoje. Então ela trabalha na área por ter essa formação, né? Porque tu precisa desses profissionais que trabalham dentro da assistência social também, né? Tá. Então ela estudou em cima do meu filho. Hoje ela já atende, tem pacientes, enfim, que ela atende particular, rastreando se a criança tem TDAH, se a criança tem autismo, ajuda adultos, pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, que precisam de ajuda, né? Ela trabalha com isso também para o lado cognitivo da pessoa, né? Enfim, a coisa é fogo. E daí, com a aquisição do Cruze, por um lado ele foi bom, porque ele permitiu que tu
corresse atrás de grana pra Sim, ajudar no tratamento. foi bom. Mas ao mesmo tempo tu tinha uma prestação ali Tinha uma prestação. que talvez estivesse te comendo um braço por um lado, Exatamente, que eu não tinha ela com o Peugeot, né? Com a Peugeot eu não tinha essa Ela tava prestação. quitada. Não, a prestação era bem menor, né? Aham. A minha prestação do Peugeot era tranquilinha de pagar. Aham. Então era mais tranquilo, só que aí entrou a situação dele. Então aí não, peraí, é trabalho e aplicativo, trabalho e aplicativo. Era E CLT. tu trabalha ainda CLT? Hoje não, Daniel. Hoje eu acabei, depois da enchente eu fui demitido, né? Porque a empresa que eu trabalhava foi afetada, era no Maitá também, né? E Trabalhava com quem? eu trabalho há 25 anos em gráfica. Gráfica? Isso, eu sou impressor offset. Tudo que é impressão de livros, revista, material gráfico, assim, onde envolve papel, adesivo, eu trabalhei desde 2000. Praticamente sem parar, assim, acho que eu parei pouco tempo, assim, foi no período que eu fui trabalhar na Corag. A Corag fez um concurso público em 2013, eu passei, Aham. e aí eu fiquei acho que um mês ali, que eu pedi demissão, fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, pra entrar na Corag. E daí, então, na enchente, tu perdeu a casa, O emprego o e o emprego. carro. Ah, tu vai me mostrar depois ele. Depois. Tu não perdeu, mas Não. teve um BO. Deu um BO bem grande ali. O Thiago mandou uma foto pra mim esses dias, quando a gente tá acertando os detalhes pra essa conversa aqui. Mandou uma foto do... Eu comentei no final do vídeo de ontem, hoje é quarta-feira... Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira, 11. E no vídeo do dia 10 de janeiro, depois tu volta lá, isso aqui vai no final do mês, depois eu te confirmo a data. Eu falei que ele mandou uma foto com o carro todo manchado, né, da enchente. Isso. Aquela cena clássica, quem é da região de Porto Alegre aqui, de alguma maneira viu, se acostumou, eu não sei. Eu acho que a gente nunca deve se acostumar a ver esse tipo de cena, mas a gente viu muito, por exemplo, eu vi muito ali na região da Vila Farrapos do Maitá, onde eu frequentei diretamente logo após a enchente, quase que toda semana eu ia naquela região lá, e tu via os carros que foram abandonados ou que foram invadidos, e o Thiago mandou a foto dessa, que é o carro dele, no caso ele vai falar sobre o nego velho dele, o que aconteceu, então se afogou. Se afogou, né? Assim como nós ali quase se afogamos, o nego velho ficou afogado de verdade. Ele ficou embaixo d'água ali, total. A minha casa, ali, ela tem uma altura de 1 metro em relação ao asfalto ali. Acho que no vídeo o pessoal talvez não perceba, assim, mas a estrutura da casa em relação ao asfalto tem 1 metro de altura. E se não fosse essa estrutura ser mais alta, a gente ia ficar no pico do telhado na hora. A água, ela ficou a 10 centímetros do forro da minha casa. Puta que pariu. Essa é a verdade. E aí o nego velho tava ali, né? Ficou ali se divertindo ali naquela água Ficou de submarino ali. Ele mais 4 carros, acho que é o meu e mais 4 ou 5 carros de moradores aí ficaram. Aí vocês vão perguntar, mas tu tinha seguro? Tinha. A seguradora pagou? Não. Por quê? A seguradora alegou que foi uma catástrofe. Não, mas só um pouquinho, eu fiquei sabendo de vários casos que a seguradora pagou. A minha não pagou. A FIP do carro na época era 102 mil reais, né? Então, tipo, eles deveriam me pagar a FIP do carro, ou pagar o que eu devia pro banco, né? E me pagar o retorno, o que sobrasse, né? A ideia, a princípio, era essa daí. E... Enfim, não tinha foto, não tinha nada. No primeiro dia já entrei em contato com a seguradora, informei o BO. Eles falaram que eu precisava fazer um croquis, o desenho da casa, eu estimando ali a altura da água, o desenho do carro na garagem, fazer um boletim. Os caras pra facilitar a vida nem pensar, facilitar, né? Esquece. Fiz o boletim de ocorrência, fiz o croquis, foto não tinha como mandar foto, não tinha o que fazer sobre foto, porque a gente não tinha acesso ali ao bairro, né? Eu tentei ele dia 21 de maio, mas, cara, a água... Pra quem não sabe, a enchente foi no dia 2 ou 3, se eu não me engano. 3 para 4. 21 de maio, que é 2 semanas depois. Tentei lá, mas, cara, pra te ter uma ideia, cara, é um absurdo. Eu peguei uma caixa d'água que tava no meio da rua e fiz como se fosse um barquinho pra tentar chegar lá. Mas, cara, eu percebi que eu ia virar. Eu ia ficar mais de 1 metro embaixo d'água. Ia se afogar. Não ia, mas eu ia ficar todo sujo naquela água podre. Cara, não vale a pena. No mínimo, pegar uma dor de barriga. No mínimo. E aí tem que tomar injeção, tomar aquele remédio na época pra poder não pegar nenhum tipo de doença. Sim. E voltei pra casa e fiquei esperando até que a água baixasse. Quando baixou, fui lá, fotografei e tal, enviei todas as fotos. E aí toda semana, cobrando, toda semana cobrando. Dia 19 de julho, o diretor da seguradora me liga. A gente quer informar que a gente não constatou
o dano total do carro. E, enfim, nós não vamos pagar o seguro pra ti. Aí eu, como é que é? Eu disse, não, foi uma catástrofe e tal. A policy diz que é danos da natureza e a gente constatou que isso não foi um dano da natureza, que foi uma catástrofe. E, enfim, tu pode provar teus direitos e tal. Ou a gente pode tentar fazer algum tipo de acordo aqui, mas a gente não vai pagar a FIP do teu carro. Cara, pensa num cara brabo. Eu imagino, cara, eu já tô puto da cara só de pensar nisso. Cara, eu virei num bicho, assim, e eu xingava até a quarta, quinta geração. Isso que eu não sou disso, sabe? Sou um cara tranquilo, assim. Fui no advogado, procurei a minha prima é advogada, mas ela não é da área, mas ela me indicou uma menina da área e tal, que trabalhava com isso em Viamão. Procurei a guria me aconselhou e tal, entramos em contato junto. Ela, na ligação junto com o cara, no Viva Voz e tal, mostrou, ó, vocês têm que pagar por isso, por aquilo. Não sei o que, propõe uma coisa pra vocês. A gente paga 30% da FIP e vocês ficam com o carro. É o que a gente pode fazer. Ou então vocês vão pra justiça. Essas palavras. A gente desligou o telefone. A guria falou, olha só, vamos pensar. O que tu quer fazer? Os 30% será que tu quita o carro? Porque se tu quitar o carro, tu ainda sai na vantagem porque tu pode vender ele por sucata. Tu vai ficar com prejuízo de não ter o carro, mas pelo menos tu zera a conta do banco, né? Sim. E, enfim, tu ainda vai ficar com algum valor para poder comprar um carro parcelado, um carro mais simples para ti. A gente sabe que é difícil, mas se a gente entrar na justiça, é uma causa que vai levar de 5 a 6, 7 anos, porque eles vão entrar com todo tipo de recurso que tiver. Sim. Ainda mais depois da descoberta que a gente teve, né? Que a seguradora, na realidade, era uma proteção veicular que se vendia como seguradora. Na época foi o que eu pude fazer pela questão do Francisco. E o dono da seguradora é um cara mega famoso. Ah, tu deve estar... Tá, não sei se podemos falar que o cara tem um canal no YouTube, não sei o quê. Não, o cara é cantor sertanejo. Ah, não é o Marçal, então? Não. Tá, então eu não sei quem é, então o deixa cara quieto. É cantor sertanejo. É que o Marçal tem uma... Sim. Entre as empresas que ele tem a seguradora. Ele tem a Luve, né? É a Luve, isso aí. Tá, mas então não é a que eu tô pensando. Então... E aí a gente foi ver e tal. Eu não falei de ti, tá, Pablo Marçal? Não, eu só imaginei que talvez pudesse ser a tua seguradora, não vem me processar. Enfim, aí não pagou e tal, e enfim, a gente teve que aceitar goela abaixo esses 30%. Eu fiz a quitação, fiz um acordo com o banco, expliquei pro banco toda a situação. O banco levou 6 meses, mas compreendeu. E... Compreender. Aceitou, né? Como? Eu posso pegar a esquerda aqui? Pode pegar. Aqui em Canoas, as esquerdas pode. Eu acho muito estranho fazer uma conversão à esquerda numa avenida dessa. Aqui tem, e aí dá eu sei que tem. É que normalmente tem uma plaquinha de sim. Atenção ao converter à esquerda. Aqui não tem nada, por isso que eu fiquei na dúvida. Mas como também não diz que é proibido, por isso que eu te questionei. Não, sim. Tá, aí segue teu quanto. E aí a gente já teve que aceitar o acordo. Pegou os 30%, pegou um carro afogado. Quitei a dívida com o banco, peguei o carro afogado. Nesse período ali da negociação do carro afogado, ali até o dia 19 de julho, eu tenho conhecido lá em Capivari de Baixo, que é uma cidadezinha do lado de Tubarão. O Everaldo, o nome dele. Ele me ligou aquele sotaquezinho, e aí, e o Cruz? Tudo bem, querido? Como é que tá as coisas por aí? Isso aí. Tá bem? Tá bem? Assim, assado. Tá. Traz pra cá então, vamos recuperar ele. Tu tá louco? Já recuperei tudo que é carro, não sei o que, tu sabe disso. Ele tem uma recuperadora, ó, tem uma oficina e tal, trabalha com chapeação, pintura, recuperação, faz um rolo. Eu disse, tá, tu tem certeza, meu, isso aí vai sair quanto? Uns 25. A saída é 25, mas dá, não te preocupa que dá, a gente dá um jeito. Ô meu, eu não tô brincando, é sério? Fica tranquilo. Os 4 meses tá rodando. 1 ano e meio pra rodar o carro. Demorou 1 ano e meio. 1 ano e meio. Porque o que acontece? Nesse meio tempo tu ficou trabalhando de motorista aplicativo? Fiquei. Alugou o carro daí? Não, o que aconteceu? Eu tenho um amigo meu, Ramon. Abraço aí, Ramon, tu vai ver o vídeo. Ele mora em Brasília hoje. Ele tá fazendo aplicativo em Brasília e agora ele vai abrir um negocinho lá de baterias. Vai trabalhar com... quando eu for em Brasília, então, com diário de Uber na estrada, já tem onde ficar? Já tem onde ficar lá. Show de bola, se precisar Ramon. de alguma coisa lá. Um abraço aí, tá aí. Ele tinha um J2 parado aqui há 1 ano. Ali em Porto Alegre, ele. Tava tirado ali, o carro tava tirado. Ele vendia churrasquinho, ele puxava, fazia um rolo. O Ramon é contador, professor, é muito empreendedor.
E aí o carro tava parado e eu perguntei pra ele, cara, e aquele teu J2 lá? Meu, pode Tá lá? pegar. Pega lá. A gente se conhece desde 8 anos de idade. Ah, são amigos de Um infância. amigo de infância. Ele morava aqui ainda. Ele morava ali no Morro Santana. Só que ele alugava acho que na época ele tava com um ônibus. Ele alugava da Localiza, eu acho. O J2 é aquele pequenininho, né? Bem pequenininho. E o J2 tinha estragado. Ele não tava dando bola. O carro tava tirado lá e tal. Não tava com imposto atrasado. Eu, pego o carro e vou rodar. Só pago os impostos aí, tá tudo certo. Nem esquenta a cabeça. E eu tenho certeza. Não, tu é meu irmão. Não nada, pega o carro. Faz o que tu quiser. E aí, beleza, comecei a rodar com o J2 aqui. Só que o J2 começou a apresentar os problemas e acabou dando merda no cabeçote, né? Ele já tinha problema. Aí foi onde eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, né, cara? Eu me afobei. A gente tinha feito vaquinha, um monte de coisa pra poder juntar dinheiro. E eu peguei uma parte desse dinheiro e dei uma entrada num carro simples pra poder trabalhar aqui. Porque eu me vi maus lençóis, né, Daniel? Eu preciso trabalhar. Sim, tu foi demitido, né, Fui demitido e tal. E agora o que eu vou fazer? Como ele tem que entrar e tal. Minha mulher trabalha tudo, mas a gente tem aluguel, tem isso, tem aquilo outro. E aí eu peguei e pedalei um Agile. Peguei um Agile 2012, foi o melhor que eu consegui fazer. Até o carro era bom, porque eu peguei ele com 50 mil quilômetros, tava zerado o carro. Mas é gastador, né? Ele bebe. Mas naquela circunstância ele servia por quê? Porque, cara, aqui tinha dinâmica dia e noite aqui. E não tinha tanto motorista trabalhando aqui, porque a maioria dos motoristas que trabalhavam aqui perderam o carro, né, cara? Sim. Então, tipo... Porto Alegre também. Não tinha muito motorista e tinha dinâmica o dia inteiro. O dia inteiro. Então, tu ficava aqui, eu esperava a Rose chegar às 7 horas, 8 horas da noite e ficava até 2, 3 da manhã trabalhando só aqui. Só que não saía daqui. Não tinha como, né? Não tinha como. Então, tu fazia um valor agregado bom, mesmo gastando um pouquinho mais. Ele fazia 10, 10,5 e tal, mas tudo bem. Só que aí, quando começou a passar, eu comecei a sentir, pá, só o X, e aí a Uber mexendo no preço e não sei o quê. Isso foi enlouquecedor, né? E aí começa a enlouquecer. Porque chegou em julho ali, o preço que tava bom, e muitos bons ouvidos pra isso, em maio e junho, quem trabalhou ganhou dinheiro. Só que em julho ela pegou e caiu pela metade, como ela faz, assim. Fácil. Enlouquecidamente, derrubou pela metade, assim como que foi a merda. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei, e agora, não sei o que, o ar-condicionado, aquela função, o carro gastando. Aí o Ramon falou, eu vou devolver o carro. De repente faz um brick aí nesse teu carro, eu pego ele e tal, porque eu tô precisando de um carro aqui e tal. Ele tava fazendo entrega só, e ele tem outras coisas que ele ganha dinheiro e tal. Pra mim me serve. Eu, tá, beleza. Aí eu fiz o brick com ele me deu uma entrada ali e tal, assumiu a prestação e pegou o carro pra ele. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um carro que é do Everaldo, esse mecânico lá de Santa Catarina. Que voltou o Everaldo pra história. Entrou o Everaldo. O Everaldo me ofereceu um Clio pra mim ficar rodando aqui até ele me entregar o carro. Porque o que aconteceu? Ele me prometeu o carro em 4 meses e não conseguiu. Aí eu falei, pai, daí como é que vai fazer, cara? Eu já te dei uma grana. Claro, não dei todo o valor que eu tenho que pagar, ainda tô devendo pra ele. Mas eu preciso de um carro, cara. Aí, eu tenho um Cliozinho aqui e tal, não sei o que. Tá, me serve. Vem buscar. Aí eu subi. Peguei o Clio. Aí não ia ser o Clio, ia ser um Gol. Chegou lá, era o Gol. Aí não sei o que, deu problema no documento do Gol. Aí pega o Clio. Aí peguei o Clio, desci com o Clio. Fiquei trabalhando com o Clio aqui de fevereiro até dezembro agora. Agora passado? Passado. Tanto não voltou com o Cruze ainda? Aí eu peguei o Cruze dia 18 de dezembro. 18 de dezembro ele me entregou o Cruze. E aí foi quando eu comecei a voltar a trabalhar com o Black de novo. Eu tive um espaço ali de tempo do Black ali de mais ou menos 1 ano e meio, deixa eu ver, maio, dezembro, 1 ano e 7 meses sem trabalhar no Black. Só no X. E pra só no X-ão do mal mesmo. Só no X-ão do mal. E aí, pra não dizer que eu não peguei Comfort ou coisa do tipo, em novembro ali eu vi que o Comfort estava pagando legal. E aí eu comecei a fazer uma caixinha ali, guardar um dinheiro. Porque eu pensei, eu vou alugar direto. Vou alugar como pessoa física e dane-se. Pego 6 dias da semana, entrego um, depois vou lá, pego outro carro, mais 6 dias, entrego um pra fazer a categoria Comfort e assumir o BO. O risco é meu. Porque quando tu aluga assim direto, o risco é teu. Tu conseguiu um preço acessível alugando direto? Consegui. Vou te falar assim, ó. Eu pagava mais ou menos 700 pila pra pegar um HB20, um Polo, peguei um Yaris, porque toda semana era um carro diferente. Movida ou Localiza? Peguei na Movida. A Movida tem umas promoção boa de vez em quando, só que o cara tem esse risco, né? Tem risco. Não pode abrir a boca que é aplicativo, senão... não pode bater, se bater o BO é teu, não tem isso.
Exatamente. Enfim, tem umas coisas ali que é complicadinho ali. Mas deu pra fazer. Aí eu consegui melhorar um pouco. Eu fiquei 3 meses com a Movida nesse sistema aí. Antes, não foi da pandemia, não foi da enchente. Foi antes, logo antes da pandemia. Depois eu fui migrando até que já tô com a Cove assim. Eu aluguei de final de outubro até dia 17 de dezembro. Bom, então é impressionante, cara. Tu só se superou nesses... Só me superei. Vai fechar 2 anos agora, que em maio, quando teve esse evento. É uma resiliência, uma fé em Deus absurda. Assim, porque... exemplo de superação, porque dificuldade não faltou na tua vida, não, né? Cara, não falta. E agora eu quero ver, agora eu faço questão de ver eu achava que era um Onix, Nego Velho. O Nego Velho. Quando eu cheguei, o Thiago disse, quer descer? Senão na volta a gente dá uma olhada. E daí, não, agora eu faço questão de ver. Deve estar cheirosinho, pronto pra dar no meio. Agora eu vou dar uma aspirada ali. Não quer dar uma aspirada no Moisés também, que tô precisando de uma lavagem. Eu tô até com vergonha. Pô, tem uma lavagem ali, vamos ali no cara ali, o cara lava. Não, agora não, vou lavar esse final de semana. Já me organizei pra isso. Esse final de semana eu dou um jeito. E eu vou dar uma aspirada nele e depois a gente sai 1h, 1h30 ali. Assim, vamos atrás do que é nosso. E e o carro ficou bom? Então, ele tá uns 90% bom, né, Daniel? Porque tinha me falado 80% aquele dia. Já melhorou um pouquinho, então. Melhorou, porque eu descobri umas coisas, coloquei uma peça ali e tal. Eu fiz a mesma pergunta no WhatsApp esses dias, e aí, o carro tá bom? Ele disse, tá 80%, agora já tá 90%. Esse aqui não. Esse condomínio. Não, é proibido aqui. Não consigo entrar ali pra gente mostrar o Nego Velho? A gente pode entrar de a pé, né? De a pé dá pra entrar. Não, mas daí aqui é proibido, cara? Não, aqui pode deixar tranquilo, porque não tem. Depois eu vou mandar a multa pra ti. Manda pra mim depois. Tá, mas e aí? Tá 80%, tá 90%? Porque assim, o que aconteceu? A gente teve que comprar sucata de um Cruze. Ele é o modelo LT, o modelo de entrada, é o primeiro modelo, tem o LTZ e tem o Premier. Então o cara lá, o eletrônico do Everaldo, lá falou, cara, não dá pra gente pegar a Premier e botar aqui, vai ter que reprogramar e não sei o que, o chicote é diferente, tem que achar o mesmo chicote elétrico do carro todinho igual. Nós levamos um ano... e meio, tu falou, né? Não, pra achar o chicote, 1 ano pra achar o chicote. Todo ele completo, com módulo, com tudo completo. 1 ano pra achar tudo isso. Então, no dia dos namorados. Ele é tipo um Frankenstein, esse carro. Ele é tudo remontado. Ele é o Frankenstein. Ele é todo remontado. Tudo o original não tem nada nele, não, só a carcaça. O motor é o mesmo. O motor é o mesmo. Conseguiu salvar o motor. A gente teve que fazer, né? Teve que retificar ele também. Mas, cara, não tinha o que fazer. Ou eu fazia isso, apostei no Everaldo, ou eu tinha vendido pro sucata. Porque eu tinha quitado ele, eu fiquei naquela, o que eu faço? E aí, conversa de casal e tal, Arroz, eu acho que ele vai conseguir andar, ele vai fazer andar e tal, vamos apostar que vai dar certo. Antes da gente descer, a gente não deve voltar aqui. Tu tem interesse? Não sei se claro, tem interesse, cara. Adesivo do canal. Claro. Peguei do Mota ontem, mas esse aqui é pra mim. Carnaval. Tu tem 2 filhos, né? Tem. E vou te dar da volta às aulas também. Volta às aulas. Que eu ia lançar agora. Bom, quando esse vídeo for ao ar, as aulas já vão estar bombando. Provavelmente. E enfim, cara, então eu só queria te dizer, Thiago, bom, vamos fazer aqui porque enquanto eu vou filmar lá fora. Posso filmar o teu carro? Claro. Eu vou descer com a câmera, coisa que eu não tenho costume de fazer. E vou mostrar o Nego Velho dele. Mas eu queria te dizer aqui dentro, então, com o áudio controlado, que prazer te conhecer, porque não esperava nada, tu entregou tudo em relação a resiliência, superação, força de vontade. Eu não posso nem falar, porque senão eu vou chorar, porque eu sou um chorão. Tu não trabalha com rede social, então não adianta te divulgar, mas assim, se inspira nesse cara aqui, Thiago Correia, né? Isso aí. Que levei uns tapas na cara hoje, porque o cara tá sempre reclamando aí da vida por causa de passageiro de merda. E quando tu vê, tem pessoas que passaram por situações que a gente nem imagina. A gente sabe que a gente Quando tu falou ali, cara, eu tive que me segurar. Eu não vou falar de novo, porque senão eu vou chorar. Que vocês caminharam 4 km daquele dique ali, velho. Sim, eu caminhei 4 km daquele dique. É inacreditável. Guilherme Michel tá aqui atrás. Tá, vou lhe mostrar o Nego Velho. Aí tá o Nego Velho, ó, brilhoso, limpo, cheiroso. Quem diria que é o mesmo carro daquela foto que tu mandou, hein, Thiago? Não é, né? Fica no sol assim, por isso aquele parasol ali prateado. Pra não esquentar tanto o painel, né? Tá, todo nesse filme. Baita carro pra fazer Black. Esse carro é um dos referências no Black, né, cara? É um deles. Na época que eu tinha lá meu Focus, os que dominavam a pista eram os Cruze. A maioria do pessoal que trabalhava naquela época procurava ter os Cruze. E tá inteiraço mesmo, né? Pelo menos esteticamente tá
uma cara maravilhosa. Tá salvo, né, Daniel? Eu acho que Sim, isso que mais importa, importante, né? né? Mais Isso que importante. importa. Salvamos, enfim, tá me sustentando hoje. E trazendo dinheiro para casa, Exato. pagando as contas da família e o tratamento do Fran, né? O mais importante. Então tá, vão se despedindo por aqui, então. Isso aí. Um abraço, então. pessoal. Mais uma vez, Thiago, foi um prazer te bater. Tá aqui pegando fogo a câmera. Tá aqui? Não, falando sério mesmo, tá pegando fogo aqui. Vai explodir essa merda. Não, Desligar não, enquanto não explode. Mais uma vez foi um prazerzão te conhecer. Isso aí, mano. Sucesso na tua vida. Pra ti também. Já temos no WhatsApp, agora vamos afinar essa conversa aí. E, enfim, a frasezinha aquela que do canal para finalizar aqui. Deles e Pra cima deles e ferro nelas. ferro nelas. Vai, Moisés. Vai, meu Deus.